Zé Felipe sempre esteve acostumado com os holofotes. Filho de Leonardo, cresceu no meio da música sertaneja e agora, casado e pai, levava a vida dividida entre compromissos profissionais e familiares. Mas naquela noite, algo diferente estava no ar. Em Goiânia, a cidade que respira sertanejo, ele decidiu prestigiar o show de uma das revelações mais comentadas do momento, Ana Castela, a boiadeira. O estádio estava lotado. Bandeiras e chapéus se misturavam em uma energia contagiante. Zé chegou discreto, mas não passou despercebido. Algumas pessoas sussurravam: "Olha lá o Zé Felipe. Será que veio ver a Ana?" Nos bastidores, a produção já havia reparado sua presença. Não demorou para que Ana Castela fosse informada. Entre uma música e outra, ela sorriu ao microfone. Parece que hoje a plateia está ainda mais especial. O público vibrou, interpretando como indireta. Zé, sentado em uma área reservada, sorriu sem jeito. Não era a primeira vez que assistia a um show de amigos do meio artístico, mas aquela sensação de estar no centro das atenções mexia com ele. Quando o espetáculo terminou, os corredores dos camarins ficaram movimentados. Jornalistas, fãs e produtores queriam se aproximar. Zé foi conduzido até a sala onde Ana recebia convidados. O encontro foi simples, mas cheio de tensão no ar. "Que bom te ver aqui", disse Ana, ainda suada do palco, mais radiante. "Você arrebentou como sempre", respondeu ele, tentando ser natural. O momento foi fotografado por alguém da equipe. Em questão de minutos, as redes sociais explodiram. Zé Felipe prestigiando Ana Castela. Romance no ar? Zé sabia como funcionava o jogo da mídia. Um simples gesto poderia virar notícia. Ainda assim, não conseguiu evitar a curiosidade de conversar mais com Ana. Entre risadas, falaram de música, viagens e da correria de agenda. Foi quando ela comentou casualmente: "Amanhã cedo viajo para São Paulo, tenho compromisso lá." Sem pensar muito, Zé soltou: "Coincidência. Também estou indo para lá. Quem sabe a gente não pega o mesmo voo?" Ana riu sem confirmar, mas também sem negar. Naquela noite, ao chegar em casa, Zé percebeu que o celular não parava de vibrar. Sites de fofoca já estampavam a manchete: "Romance no ar? Zé Felipe e Ana Castela juntos nos bastidores." Ele suspirou fundo. Estava apenas começando uma história que poderia mudar muito mais do que imaginava. Você não vai acreditar no que aconteceu depois daquela noite em Goiânia. A presença de Zé Felipe no show da Ana Castela não ficou apenas nos bastidores, não. Mal amanheceu, os perfis de fofoca já estavam pipocando com fotos e vídeos e os comentários, um verdadeiro incêndio. Será que rolou química? "E Zé está solteiro?" "Já é a família dele, o que acha disso?" Pois é, ninguém esperava por essa. Enquanto o povo se agitava nas redes, Zé Felipe arrumava sua mala. O destino? São Paulo. Oficialmente ele tinha compromissos de estúdio e reuniões de produção. Mas convenhamos, depois daquela conversa com Ana, o clima ficou no ar. O coração acelerava e a cabeça rodava de pensamentos. Seria apenas amizade ou algo mais estava se desenhando? No aeroporto de Goiânia, a movimentação era intensa. E quem aparece alguns minutos depois? Ela mesma, a boiadeira, chapéu na mão, sorriso tímido e aquele jeito simples que conquista multidões. Foi impossível não atrair olhares curiosos. "Coincidência mesmo, hein?" disse Ana, rindo, quando se deparou com Zé na fila do check-in. "O destino", respondeu ele em tom leve, mas deixando no ar uma insinuação que fez o clima pesar no ar. Os dois embarcaram quase ao mesmo tempo, mas escolheram manter certa distância dentro do avião. Só que, adivinha, um passageiro que não perdeu a chance registrou uma foto dos dois conversando antes de entrar na aeronave. Resultado: mais uma bomba para as páginas de fofoca. Durante o voo, Zé não conseguia evitar a sensação de estar sendo observado. Até as aeromoças cochichavam nos corredores. O silêncio entre ele e Ana foi preenchido por mensagens no celular. "A mídia não perdoa", escreveu ela. "Pois é, mas deixa falarem. A gente sabe a verdade", respondeu ele, tentando soar confiante, mesmo sentindo aquele frio na barriga. Ao pousarem em São Paulo, o cerco aumentou. Paparazzi à espera, flashes disparando, perguntas atravessadas no ar. "Zé, é romance com a Ana?" "Ana, vocês estão juntos?" Os dois, constrangidos, apenas sorriram e seguiram caminho. Mas não parou por aí. Em casa, Zé foi surpreendido por uma ligação da família.
A mãe, Poliana, quis entender o que estava acontecendo. Filho, você sabe como essas coisas repercutem. É preciso cuidado. Eu sei, mãe, mas não tem nada demais. Será mesmo? O público já estava convencido de que algo novo estava nascendo. E no fundo, Zé sentia que aquela viagem poderia ser apenas o início de uma história que ninguém seria capaz de controlar. Segura essa. Dizem que a agenda dos dois em São Paulo tinha mais encontros em comum do que se imaginava. Coincidência? Eu duvido. Segura essa bomba. A chegada de Zé Felipe e Ana Castela em São Paulo mexeu com todo mundo. E não foi só no aeroporto, não. Até os corredores do hotel onde eles ficaram hospedados viraram palco de especulação. Ninguém esperava por essa coincidência. Ou seria a armação do destino? Zé tinha compromissos no estúdio, gravações programadas e reuniões com produtores. Já Ana se preparava para entrevistas em rádios e participações em programas de TV. Só que, adivinha, algumas dessas agendas acabaram se cruzando. Foi o suficiente para atiçar a imaginação de fãs e jornalistas. Nos bastidores de uma gravação, rolou aquele encontro inesperado. Olha só quem está por aqui, disse Ana sorrindo, com um tom leve de provocação. Parece que não vamos conseguir disfarçar, né? Respondeu Zé meio sem jeito, mas claramente animado. O clima era de cumplicidade, e isso não passou despercebido. Equipes de produção começaram a comentar. Os boatos corriam soltos. Eles estão ensaiando um feat secreto? Será que é só trabalho ou tem romance? E como se não bastasse, naquela mesma noite os dois foram vistos entrando no mesmo restaurante, em Moema, acompanhado de amigos em comum. As câmeras dos curiosos registraram cada detalhe. Um copo compartilhado aqui, uma risada cúmplice ali. Pronto, material perfeito para as páginas de fofoca. No meio da confusão, Zé recebeu uma mensagem de Poliana, sua mãe. Filho, o que é isso que estão falando? É melhor se cuidar. Ele suspirou, sabendo que a família se preocupava com sua imagem. Calma, mãe, é só amizade. A gente está conversando sobre música, mas será que era só isso mesmo? Porque, convenhamos, ninguém ri daquele jeito se for apenas conversa profissional. E para aumentar ainda mais o fogo da curiosidade, Ana publicou um story misterioso. Uma foto de sobremesa com a legenda: companhia boa faz tudo ficar melhor. Não marcou ninguém, mas os fãs não são bobos. Na mesma hora começaram a marcar Zé Felipe. O burburinho crescia, e os dois começaram a sentir o peso da exposição. Eu não quero virar alvo de fofoca barata, disse Ana em tom sério, durante uma conversa reservada. Nem eu. Mas a gente também não pode controlar tudo, respondeu Zé, tentando tranquilizar. A cada passo, parecia que alguém estava pronto para registrar. O clima em São Paulo só aumentava a tensão. E o mais curioso, mesmo com tanta pressão, os dois continuavam a se encontrar. Coincidência ou não, o destino parecia fazer questão de aproximá-los. E se você acha que a história parava por aí, segura firme. Dizem que um produtor famoso já estava articulando algo que poderia unir ainda mais os dois. Será que vinha projeto musical? Ou algo além dos palcos? Você não vai acreditar. Mas a pressão em cima de Zé Felipe e Ana Castela em São Paulo só aumentava. Onde eles iam, tinha alguém com celular na mão, pronto para gravar qualquer movimento. A cada nova foto, mais uma especulação surgia, e os portais de fofoca se deliciavam com as manchetes. Romance sertanejo. Nova dupla ou novo casal? No meio dessa confusão, começaram a surgir comentários nada inocentes de pessoas próximas. Alguns colegas do meio artístico soltavam indiretas nas redes. Um cantor famoso, amigo de Zé, escreveu: tem coisa que a gente vê de longe. Já uma influenciadora próxima a Ana compartilhou: cuidado com quem chega só quando as luzes estão acesas. Pronto, bastou para os fãs interpretarem como sinais de ciúme e rivalidade. Dentro do círculo de Zé, os burburinhos também incomodavam. Amigos próximos perguntavam em tom de brincadeira, mas com uma ponta de verdade: e aí, Zé, é só parceria musical mesmo? Ele respondia rindo, mas a dúvida ficava no ar. Ana, por sua vez, começou a sentir um peso maior. Em entrevistas, os repórteres insistiam nas perguntas: e você e o Zé? Estão preparando algo especial juntos? Ela desviava, tentando manter o mistério. A gente conversa bastante. Quem sabe o futuro? Esse tipo de resposta só jogava mais lenha na fogueira.
Afinal, ninguém dizia sim nem não, e o público adora um mistério. Mas o verdadeiro problema surgiu quando familiares de Zé começaram a demonstrar incômodo. Poliana mais uma vez insistiu. Filho, não é hora de alimentar fofoca. Você tem uma família, uma carreira consolidada, precisa pensar nas consequências. Zé, no entanto, não escondia que estava encantado pela leveza de Ana. Mãe, eu sei do que você está falando, mas deixa eu viver, tá? Nos bastidores, um detalhe chamou a atenção. Dizem que um show em São Paulo reuniu os dois em cima do palco de surpresa. Zé foi chamado para cantar um trecho de música com Ana. E a química foi tão visível que o público explodiu em gritos. Beijos não rolaram, mas a troca de olhares foi suficiente para alimentar semanas de fofoca. E se o público vibrava? Alguns não gostaram nada. Pessoas próximas ao cenário musical comentavam sobre a possibilidade de Ana estar se envolvendo em algo arriscado para a sua imagem de artista em ascensão. Ela precisa focar na carreira e não em fofocas de romance, disparou uma voz influente dos bastidores. Só que cá entre nós, quando o coração fala mais alto, até os conselhos parecem ruído. A cada encontro, os dois se aproximavam ainda mais. Mesmo com o cerco da mídia, com os ciúmes rondando e com a pressão de todos os lados. E segura essa, dizem que uma viagem inesperada estava prestes a colocar fogo definitivo nessa história. Quer saber? Calma, que essa parte vem logo. Ninguém esperava por essa. Em meio ao turbilhão de boatos, Zé Felipe e Ana Castela resolveram embarcar em uma viagem juntos. Oficialmente, era para participar de um evento sertanejo no interior de Minas, mas cá entre nós, quem acreditou nessa coincidência? O burburinho começou quando uma fã reconheceu os dois no saguão de um hotel em Belo Horizonte. A foto viralizou em minutos. Zé de boné tentando se disfarçar e Ana com um look simples, mas impossível de passar despercebida. Resultado? As páginas de fofoca quase caíram do ar. O que vocês estão fazendo aqui juntos? Gritou uma seguidora no meio da rua, tentando arrancar uma resposta. Zé apenas sorriu enquanto Ana balançava a cabeça, como quem dizia, vocês inventam demais. Mas a verdade é que os dois estavam cada vez mais próximos. Durante a viagem, as conversas se tornaram mais intensas. Entre risadas no carro, confidências e até pequenas discussões sobre carreira, os dois começaram a perceber que tinham mais em comum do que imaginavam. Às vezes, eu sinto que não consigo respirar com tanta cobrança, desabafou Ana. Eu te entendo. Nasci nesse meio e até hoje não é fácil, respondeu Zé, olhando para ela de um jeito que deixou no ar algo além de amizade. Enquanto isso, na internet, os fãs criavam teorias mirabolantes, playlist de casal, supostos códigos em posts e até evidências de que a viagem era romântica. Era tanto detalhe inventado que parecia roteiro de novela. Mas se por um lado a aproximação animava o público, por outro gerava tensão. Alguns membros da equipe de Ana começaram a se preocupar. Se esse negócio de romance crescer demais, pode desviar o foco dela, comentou uma produtora. Já do lado de Zé, a família insistia que era hora de colocar os pés no chão. Filho, a gente sabe como esse tipo de história pode sair do controle, alertou Poliana em mais uma ligação. Mesmo assim, os dois pareciam determinados a não se afastar. No evento sertanejo em Minas, foram flagrados no camarim rindo juntos como velhos amigos. E quando subiram ao palco para cantar um refrão lado a lado, o público foi à loucura. Gritos de beija, beija ecoaram. E mesmo sem atender o pedido da plateia, a troca de olhares entregava o clima. E segura essa. Dizem que, depois do show, os dois seguiram para uma fazenda afastada, convidados por amigos em comum, onde teriam passado horas conversando longe dos holofotes. Coincidência? Eu acho que não. O certo é que aquela viagem acendeu ainda mais as chamas da curiosidade. Estava claro que Zé e Ana já não podiam mais fingir que nada estava acontecendo. E se a gente acha que já viu de tudo, calma. O que viria a seguir prometia abalar ainda mais os bastidores. Ninguém esperava que a viagem a Minas tivesse um efeito tão grande, mas o resultado foi devastador. Os boatos explodiram de vez. Os sites de fofoca estamparam manchetes no mesmo tom. Casal sertanejo do ano? Ana e Zé, romance confirmado? O que era apenas insinuação agora se transformava em certeza para muita gente.
E é claro que a pressão começou a incomodar. Hunt, acostumada a ser chamada de boiadeira, queria que sua carreira fosse reconhecida pelo talento, e não por supostos romances. Já Zé, mesmo sabendo como funciona o jogo midiático, começou a sentir o peso das cobranças. Você não tem ideia de como minha agenda ficou insuportável depois disso, reclamou ele a um amigo próximo. Uai, mas você também não ajuda, né? Sempre colado nela, claro que o povo vai falar, retrucou o amigo. Mas não era só a mídia e os fãs. Dentro dos bastidores, rivalidades começaram a aparecer. Um cantor sertanejo que já havia demonstrado interesse em Ana soltou indiretas pesadas em entrevistas. O problema hoje é que muita gente usa romance como marketing, disse ele, sem citar nomes, mas deixando claro o alvo da crítica. E não parou por aí. Uma influenciadora, ligada à família de Zé, fez um story enigmático. Tem gente que esquece rápido o que construiu para correr atrás de novidade. Pronto, foi a faísca para incendiar ainda mais os comentários. Os fãs começaram a dividir opiniões, uns defendendo o suposto casal, outros atacando sem dó. No meio desse caos, Ana ligou para Zé numa madrugada. Eu não sei se estou pronta para lidar com tudo isso. Estão falando de mim como se eu fosse apenas fofoca. Ei, calma. Você é muito mais do que isso. A gente só precisa segurar firme. Mas será que eles realmente conseguiriam segurar? Porque a cada passo, parecia que o mundo inteiro queria opinar. Até os patrocinadores de Ana começaram a questionar se a imagem dela não poderia ser prejudicada. E Zé? Bom, ele já tinha enfrentado rumores antes, mas dessa vez era diferente, pois não estava sozinho. Em São Paulo, durante uma entrevista, Ana foi encurralada ao vivo. Ana e o Zé, é romance ou amizade? Ela respirou fundo e respondeu. O que eu posso dizer é que admiro muito ele. O resto, o tempo mostra. Essa frase, que poderia ser inocente, virou combustível para mais especulações. Admirar muito virou estar apaixonada, na boca dos fofoqueiros. E segura essa, dizem que em meio a tanta pressão Zé tomou uma decisão surpreendente. Algo que poderia mudar completamente o rumo dessa história e, claro, deixar todo mundo de boca aberta. Mas calma, essa parte ainda está por vir. Segura essa. Ninguém estava preparado para o movimento que Zé Felipe fez. Em meio a tantas especulações, críticas e pressão de todos os lados, ele decidiu enfrentar a situação de frente. Ao invés de se esconder, Zé resolveu aparecer ainda mais ao lado de Ana. Isso mesmo. O cantor acreditava que quanto mais tentasse se afastar, mais a mídia inventaria. Então, por que não transformar o jogo? Foi assim que, de repente, os dois começaram a ser vistos juntos em situações que antes seriam impensáveis. Um jantar reservado em um restaurante sofisticado nos Jardins, lá estavam eles. Uma visita rápida ao estúdio de gravação de Zé, Ana marcava presença. É claro que tudo isso parecia calculado demais para ser coincidência. E o que você acha que aconteceu? Exatamente, os fãs surtaram. As redes sociais foram tomadas por vídeos, fotos e comentários apaixonados. Shepay, casal do ano. Eles são a prova de que sertanejo une corações. A hashtag #Ana ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. Mas calma que nem tudo eram flores. A decisão de Zé trouxe também efeitos colaterais. Alguns empresários e figuras do sertanejo começaram a questionar se ele não estaria colocando em risco sua própria imagem de artista para virar apenas personagem de romance midiático. E Poliana? A mãe não escondeu a preocupação. Filho, você precisa ter cuidado. Às vezes o público ama hoje e crucifica amanhã. Eu sei, mãe, mas não quero viver escondido. Enquanto isso, Ana tentava lidar com seus próprios medos. Em uma conversa reservada com Zé, ela abriu o coração. Eu gosto de estar com você, mas tenho medo do que isso pode causar. Minha carreira está no auge. Não quero ser vista só como a namorada do Zé Felipe. Ele segurou a mão dela e respondeu: Você é gigante, Ana, e eu não quero te apagar, só quero estar do seu lado. Essa declaração, segundo quem estava por perto, deixou o clima ainda mais intenso. Ninguém sabia ao certo se era amor nascendo ou apenas amizade fortalecida pela pressão. Mas uma coisa era clara. Zé tinha tomado a decisão de não se esconder mais, e isso mudava tudo. E segura essa fofoca. Boatos dão conta de que uma parceria musical secreta estava em andamento. Fontes próximas garantiam que os dois já tinham entrado no estúdio para gravar uma faixa juntos.
E claro, os fãs já apostavam que a música seria a prova definitiva do romance. O jogo estava virando. Zé Felipe, ao invés de recuar, avançava. E Ana, mesmo cheia de receios, começava a se deixar levar. Mas será que essa decisão corajosa seria suficiente para segurar a pressão? Ou abriria espaço para novas bombas nos bastidores? Você não vai acreditar no que começou a circular nos bastidores. Rumores fortes diziam que Zé Felipe e Ana Castela tinham gravado uma música juntos em segredo. Fontes próximas garantiam que os dois passaram horas dentro de um estúdio em São Paulo, rindo, conversando e deixando escapar trechos de uma letra romântica. O problema? Alguém teria gravado um pedacinho desse momento e vazado na internet. Ninguém esperava por essa. Mas em poucos minutos, um áudio misterioso tomou conta das redes sociais. Era curto, confuso, mas dava para ouvir duas vozes cantando juntas. E adivinha só, fãs juravam que eram eles. Resultado: o suposto feat secreto virou o assunto do dia. Isso for verdade, eles esconderam bem da gente. Comentou uma seguidora no Twitter. Esse casal não existe. É tudo marketing para lançar música, disparou outro incrédulo. Zé e Ana, por sua vez, preferiram o silêncio. Nenhuma confirmação, nenhuma negativa. Só que esse silêncio aumentou ainda mais as especulações. Afinal, quando a gente não fala nada, o povo fala por nós. Enquanto a internet fervia, os dois se encontravam longe dos holofotes para discutir a situação. Você acha que a gente deve desmentir? Perguntou Ana, preocupada. Se desmentir, vão dizer que é mentira. Se confirmar, vão falar que era jogada de marketing. Melhor esperar, respondeu Zé, tentando manter a calma. Mas o problema é que o vazamento mexeu com muita gente. Empresários, produtores e até outros cantores começaram a se posicionar. Alguns viam a parceria como algo incrível para o sertanejo. Outros como um risco de manchar a autenticidade de ambos. Se isso for real, vai ser bomba, disse um produtor renomado em entrevista. Mas precisa ser feito com cuidado, senão vira circo. E como se não bastasse, começaram a surgir teorias ainda mais ousadas. Diziam que a música teria sido escrita a partir de conversas íntimas entre os dois. Isso mesmo. O público já falava em declaração de amor disfarçada. A pressão só aumentava. E Ana, acostumada com a simplicidade do interior, sentia o peso de ser analisada em cada passo. Eu não pedi nada disso. Só queria cantar e seguir minha vida, desabafou para uma amiga. Mas convenhamos, já era tarde demais. O povo queria saber, e a mídia não largaria tão cedo. E segura essa. Segundo boatos, uma apresentação surpresa poderia acontecer em breve, colocando os dois lado a lado no palco para confirmar de vez o que todo mundo já suspeitava. Será que esse vazamento foi acidente? Ou estratégia? Mistério no ar. Ninguém esperava por essa, mas a tal apresentação surpresa aconteceu de verdade. Durante um festival sertanejo em São Paulo, o público vibrou quando o apresentador anunciou: hoje teremos uma participação especial. E quem entra no palco? Ana Castela, já esperada pelo público, mas com um detalhe que ninguém desconfiava. Minutos depois, Zé Felipe surgiu ao lado dela. O estádio veio abaixo. Gritos, celulares erguidos, fãs enlouquecidos. Era como se o Brasil inteiro tivesse esperado por aquele momento. Os dois começaram a cantar juntos e o clima foi eletrizante. A música não era a tal faixa vazada, mas sim um clássico sertanejo que emocionou a plateia. Mesmo assim, os olhares cúmplices, os sorrisos trocados e a proximidade no palco falavam mais do que 1000 palavras. Vocês pediram e a gente atendeu, disse Ana ao microfone, arrancando aplausos. Já sei que é para vocês de coração, completou Zé antes de iniciar o refrão em dueto. Segura essa. Na internet, em menos de uma hora, os vídeos já acumulavam milhões de visualizações. Hashtags como Twardy Zeana no palco e Kansiri romance sertanejo explodiram no Twitter. A mídia não falava de outra coisa. Mas se o público vibrava, bastidores ferviam. Alguns artistas questionavam se tudo não passava de estratégia de marketing, enquanto outros elogiavam a coragem de assumir publicamente a parceria. Foi lindo de ver, mas não podemos esquecer que por trás disso tem muita pressão, comentou um produtor experiente. E a pressão realmente estava lá. Nos camarins, Ana parecia dividida entre a alegria do momento e o medo das consequências. Eu nunca vivi nada assim, confessou a uma amiga próxima.
Zé, por outro lado, parecia decidido a não recuar. Já estamos no olho do furacão. Agora é seguir em frente. E como era de se esperar, as reações familiares não demoraram. Poliana, preocupada, ligou no mesmo dia. Zé, isso já está passando dos limites. Você precisa pensar bem no que quer. Ele respirou fundo e respondeu: Mãe, eu sei o que estou fazendo. Enquanto isso, fãs formavam verdadeiros grupos de apoio ao casal. Páginas de chip ganharam milhares de seguidores em poucas horas, com montagens, memes e até campanhas pedindo que os dois confirmassem oficialmente o romance. Só que, nos bastidores, uma informação circulava de forma reservada. Diziam que o dueto daquela noite não foi improvisado, mas ensaiado dias antes, em sigilo. Se isso fosse verdade, significava que tudo estava mais planejado do que parecia. E segura essa bomba. Fontes garantem que uma entrevista exclusiva estava prestes a acontecer, e nela Zé e Ana poderiam finalmente abrir o jogo. Será que viriam respostas ou mais mistério? Ninguém esperava, mas o momento finalmente chegou. Depois de semanas de especulações, vazamentos e olhares cúmplices, Zé Felipe e Ana Castela aceitaram participar de uma entrevista exclusiva em rede nacional. O clima era de pura expectativa. Fãs, jornalistas e até artistas do meio sertanejo pararam para assistir. O programa começou com uma retrospectiva das polêmicas, desde a primeira aparição de Zé no show de Ana em Goiânia, até a apresentação explosiva no festival em São Paulo. O apresentador, claro, foi direto ao ponto. O Brasil quer saber: existe romance entre vocês? Segura essa. O silêncio durou alguns segundos eternos. Zé olhou para Ana. Ana olhou para Zé. A respiração pesada entregava a atenção. Então ele decidiu quebrar o gelo. O que eu posso dizer é que a gente se gosta muito. A plateia vibrou, mas Ana, cautelosa, completou: e a gente também se respeita muito. Não queremos que isso vire apenas fofoca. Essa resposta, aparentemente simples, deixou mais perguntas no ar do que respostas. Seria confirmação? Seria apenas amizade? O público enlouqueceu nas redes sociais. Eles estão juntos, eu tenho certeza. Escreveu uma fã no Twitter. Isso é marketing, tudo combinado. Retrucou outro. O apresentador insistiu, provocando: então vocês não vão assumir oficialmente? Ana sorriu e disse: a vida é feita de momentos, e esse momento é de música, de trabalho e de amizade. O resto, deixa acontecer. Enquanto isso, nos bastidores, fontes garantem que a equipe de ambos já trabalhava em um lançamento conjunto. A música gravada em segredo estaria prestes a ser revelada. E segundo rumores, a letra traria mensagens que só reforçariam a ideia de romance. Poliana, mãe de Zé, teria assistido tudo de casa, apreensiva. Já amigos próximos de Ana comentavam que ela parecia mais leve desde que se aproximou do cantor. No fundo, mesmo com todas as pressões, os dois estavam vivendo algo que só eles sabiam de verdade. E, para fechar com chave de ouro, no final da entrevista, quando o clima parecia esfriar, o apresentador pediu: vocês poderiam cantar um trechinho juntos só para o público sentir essa energia? Eles aceitaram, e foi nesse momento, diante de milhões de espectadores, que trocaram um olhar intenso, cheio de cumplicidade. A música ecoou no estúdio, e sem beijos ou declarações explícitas, o gesto foi suficiente para incendiar de vez a imaginação do público. Ninguém pode afirmar com certeza o que estava acontecendo entre Zé Felipe e Ana Castela. Mas uma coisa é certa: o Brasil inteiro acreditava estar diante do início de uma história que ainda teria muitos capítulos fora dos palcos. E você acredita que é amor de verdade? Ou apenas o maior suspense sertanejo